Olá, pessoas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mentes Femininas em Conexão. Um espaço feito e pensado em você, mulher, que quer evoluir e alcançar patamares além. Aqui você vai encontrar muito bate-papo, muitas informações e várias convidadas especiais. E para brilhantar o nosso novo episódio, eu recebo aqui Geise Gomes, que é uma gigante aí, uma mentora de mulheres empreendedoras, palestrante. Eu tenho certeza que ela vai contribuir muito conosco, mulheres que somos empreendedoras, empresárias, mães. Então não tem como não aprender com a mulher que vem aí mentorando centenas de mulheres. Geise, seja muito bem-vinda, se apresente ao nosso público, fique à vontade. E muito obrigada por ter aceito, né, o nosso convite, é uma honra muito grande estar te recebendo. Obrigada, doutora. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, poder compartilhar, trazer um pouco do conhecimento, né, do que eu trago, do que eu vivo hoje. E é isso, eu me chamo Geise Gomes, sou mentora de mulheres empreendedoras e empresárias. E dentro da minha mentoria eu trago exatamente isso, potencializo mulheres, potencializo mentalidade, alinhando emoções para que elas possam prosperar na vida pessoal e profissional. Que coisa incrível, né? Então, tudo que nós mulheres precisamos, porque muitas mulheres acham que só precisa prosperar no profissional. Isso. Mas existe uma vida pessoal que está totalmente ligada e não tem como separar, né? Esse negócio de separar as coisas não dá. Não dá. Principalmente quando é mãe, né, Geise? É. Mas, Geise, eu estava lá, né, lógico, observando o seu Instagram e vi que você fez uma transição de carreira e eu achei muito interessante, porque muitas mulheres passam a vida toda, às vezes, numa profissão, porque por muitas vezes não foi ela que escolheu, né? Isso. Ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foi porque a família é assim. E ela passa uma vida toda frustrada, sem se realizar, às vezes sem fazer grandes feitos, por medo da transição. E como eu vi que você fez uma transição de carreira não faz muito tempo, fale um pouco sobre essa transição, fale o que Geise fazia antes, Sim. Como ela se tornou essa mentora. Abre aí um pouquinho da tua vida pra gente, para que a gente possa se inspirar. Maravilha. Então, doutora, eu trabalhava antes como micropigmentadora e design de sobrancelha. Daí eu decidi ministrar cursos também para mulheres iniciantes que queriam empreender na área da beleza. Então, eu abri o leque, né? Eu disse, não, se eu estou nessa área, então o que é que eu posso fazer mais? Então, eu comecei fazendo sobrancelha, mas aí depois me tornei micropigmentadora e depois ministrava cursos para mulheres que queriam iniciar ou alavancar um negócio de empreendimento na área da beleza. E trabalhei muito, foi muito bom, fiquei muito satisfeita, dei o meu melhor, porém chegou um momento que eu entendi que o ciclo teria que fechar para que o outro se abrisse. E que outro ciclo, Geise, você está falando? Eu tive lá atrás algumas demandas emocionais, lá em 2018, uma fase da minha vida que não estava muito bem, então eu desenvolvi ansiedade, síndrome do pânico e depressão, lá em 2018. Em 2020, eu busquei ajuda. Então, assim, eu passei 2 anos relutando contra isso e não tive sucesso. Sim. E aí eu disse, não, eu tenho que procurar outro caminho. E em 2020, eu procurei um médico que ele foi muito pertinente nesse meu processo. Ele falou para mim que eu tinha que cuidar das minhas emoções. E daí eu fui saber o que era inteligência emocional. Gente, que hoje talvez você que esteja aqui nos escutando talvez não conheça, mas inteligência emocional nada mais é do que a gente ter a habilidade, né, doutora, de utilizar as nossas emoções a nosso favor. E quando eu entendi isso, o jogo virou. O jogo virou. E daí eu fiquei atendendo como empreendedora de negócios da beleza, da área da beleza, mas eu ficava com um sentimento inquieto de poder ajudar outras pessoas. Por quê? Porque lá mesmo, no meu espaço de atendimento, a maioria, 90% das minhas clientes chegavam com demandas emocionais. Sim. E é muito comum, né? Muito comum. Na verdade, eu acredito que
mais de 90% do nosso não sucesso é por questões emocionais. Pronto. É por questões emocionais. Então, eu comecei a identificar isso nas minhas clientes, que chegavam com muitas demandas e eu ficava com aquela inquietação, ajudava da forma que eu poderia, às vezes numa palavra, em alguma coisa que eu já vivi, que já passei, alguma ferramenta básica que eu poderia passar também, mas com o passar do tempo, eu entendi que não era só aquilo, sabe? E que algo soava dentro de mim, que não era sobre a beleza externa, e sim sobre a beleza interna. E quando eu compreendi essa frase, eu disse, é agora. Então, eu vou ter que transitar, né? E como você muito bem falou, para a gente fazer uma transição de carreira, a gente precisa de muita coragem. A gente precisa ter muito claro os nossos objetivos. Nós precisamos saber para onde queremos ir. Não adianta, né? Você dizer, eu vou mudar de profissão e por ir. Você tem que ter muito claro. Então, eu tinha isso muito claro. Ardia no meu coração. E as minhas clientes ficavam, você vai me deixar? Meu pai dizia, não troque não. Você tá bem, você ganha bem. O que é que você vai fazer? Mas dentro de mim, eu nada calava aquelas vozes. Então, assim, dentro de mim era o que eu queria. Então, como aí, nesse período de 2020 a 2022, eu já vinha trabalhando muito a minha mentalidade e as minhas emoções já estavam se encaixando, alinhada, né? Que a gente sabe que hoje isso faz muito sentido. Sim. Hoje eu não consigo enxergar uma mulher empreendedora que empreende, mas ela não cuida da mente e da emoção. Não tem Por quê? como. Porque a longo prazo a conta chega. E ela vai se sobrecarregar. A né? longo Cada prazo. vez ela vai ficar mais sobrecarregada. É isso que a gente está vendo hoje, né? Isso. No mercado, mulheres exauridas por não terem autoconhecimento, porque o que você buscou, no meu entendimento, na minha atuação... Autoconhecimento. É autoconhecimento. É, exatamente. Né? Foi olhar para dentro. É olhar para dentro. Olhar para dentro. Foi exatamente isso. Eu só busquei me conhecer. Por quê? Se eu não me conhecesse, Keila, seria impossível fazer uma transição de carreira. Sim. Porque aí eu não ia conhecer os meus limites, conhecer as minhas potencialidades, entender aonde eu precisava melhorar. Então, é exatamente isso. É olhar para dentro, é cuidar das emoções, é potencializar a mente. Como assim, Geise, potencializar a mente? É você... Da mesma forma que o corpo adoece, gente, você pode quebrar um braço, uma perna, se a sua mente, ela tiver com... Eu costumo dizer que é uma atrofia cerebral, eu costumo dizer isso, que a gente pode estar vivendo e não ver. Por quê? Porque é interno. Mas aí a gente sente. Tão habituado e tão acostumado que não percebe, já está no automático. Justo, mas aí a gente sente. Sim. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei aceitando tanta coisa por muito tempo, mas a longo prazo a conta chegou. E o que incomoda é porque precisa ser mudado, né? Isso. Então, esse incômodo que você sentiu, essa angústia que você estava sentindo, mesmo tendo sucesso, é porque aquela zona de conforto não estava tão confortável assim. Exatamente. Seu pai, as pessoas que ele conhecia, eu acho que disseram assim, tá tão confortável, você já tem clientela, você já tem sucesso, você domina o que você faz, mas não estava confortável para você, você não estava se reconhecendo naquele momento, naquela situação, assim eu acredito. Isso. Você buscava mais, tinha um chamado maior, né? E aí vem um ponto, doutora, interessante, que é justamente como as pessoas não entendiam, mas eu tinha muito claro o que eu queria e o que eu desejava fazer, trabalhar, né? Eu estou há 3 anos atuando como mentora, como coach, como palestrante. E hoje as pessoas vendo o resultado, você foi muito corajosa, eu admiro demais. E isso pode acontecer com você, Sim. tá? Você pode estar aí achando que não dá certo, que não consegue mais, pode estar com medo do julgamento. Eu não sei como é que tá a tua mente hoje, mas eu quero te dizer uma coisa, se eu conseguir, você consegue. Tudo realmente é uma questão de olhar para dentro. A gente precisa desenvolver o autoconhecimento, saber, entender e buscar que assim como o corpo fraturado, ele precisa de um cuidado, a mente e as emoções
também precisam. E eu costumo dizer que ainda mais. Por quê? Porque o corpo ele é visível, né? Quando a gente vê uma pessoa que ela está com uma perna quebrada, todo mundo se compadece e diz, tadinho, senta aqui. Mas muitas vezes a pessoa chega do nosso lado, depressiva, ansiosa, né, com algum transtorno, com a mente sobrecarregada, uma mulher empreendedora que diz, eu não aguento mais, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tempo para nada. E eu vou desistir, né? Então, quando a gente vê isso, se você tiver algum desses sintomas ou estiver passando por uma situação dessa, chegou o momento de olhar para dentro, né? E não se constranja com o que nós estamos falando aqui. Porque eu sempre costumo dizer, se doeu aí, é um alerta. Se doeu aí, foi bom, porque agora, a partir de agora, você tem a oportunidade, né? A oportunidade de mudar. Exatamente. Não é, doutora? E aí a gente também costumo dizer que o ser humano ele muda através de 4 situações, que é a consciência, medo, constrangimento ou dor. Qual é o melhor? De que forma você deseja mudar a sua vida, a sua história, a sua rotina, fazer a sua transição de carreira? Pela consciência, constrangimento, medo ou dor. E aí eu te convido a trazer consciência. Traz para a tua consciência, traz para a tua alma, traz para dentro de si, olha para dentro. Onde dói? O que é que você pode fazer por você, que ninguém pode fazer? Mas que por muitas vezes, para chegar na consciência, é porque já está doendo. Sim, claro. Na verdade, começa pela dor, porque enquanto está confortável, né, a pessoa só se move do lugar. Se você está em cima de brasas, você vai ficar ali, tá em cima. Enquanto está confortável, você vai continuar ali. Só vai mudar dali quando começar a queimar, quando começar a doer. Porque se ali você tiver algum ganho, se você tiver qualquer ganho, nem seja só apenas de reconhecimento, você vai continuar ali. Mesmo que doa, mas se não está doendo o suficiente para você pular e dizer assim, eu já não aguento mais. Exatamente. Infelizmente, a maioria das pessoas só mudam nessa situação. Quantas pessoas a gente não vê que entram numa depressão profunda, que entram na obesidade mórbida, que chega a um transtorno da ansiedade generalizado e não foi da noite pro dia. Sim, não foi de forma nenhuma. Não foi fui dormir e me acordei nessa situação. Né? De várias é o acúmulo. E muitas pessoas só veem, né? Só tem a consciência e só traz realmente essa consciência quando tá doendo ao ponto de não aguentar mais. Não aguentar mais. E assim, o que eu trago e o que você traz também no nosso trabalho é que as pessoas busquem ajuda enquanto ainda não estão no fundo do poço. Exato. Porque depois que está no fundo do poço, você como mentora de mulheres empreendedoras, pegar uma mulher que já empreendeu e quebrou é mais difícil do que uma que está começando, né? Então, tenha essa consciência de buscar ajuda, porque somos capacitadas, né, como todo profissional, para ajudar em alguma demanda. Sim. Né? O nosso trabalho, seja ele qual for, é para resolver problemas. Seja ele qual for. Isso pode ser uma costureira, uma vendedora, um médico, um advogado. Todo o trabalho, ele é para resolucionar um problema, que é uma dor. Só que não vamos chegar ao ponto da dor ser insuportável. Né? Busca já ajuda, busca orientação, busca uma mentoria, busca algo que vai realmente te mudar, fazer você mudar, realmente virar a chave para poder caminhar de uma forma mais leve, né? Então, por isso que existe aí os profissionais. É isso mesmo. Isso é sensacional. Geise, graças a Deus. Graças a Deus. E a nós que nos capacitamos e que, assim, buscamos uma linha, né, de ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Eu vi uma mensagem lá no seu Instagram, que eu não sei se eu vou lembrar agora, mas eu vi que você postou algo assim, você não precisa de permissão, você precisa de processo. Eram 3 coisas, mas me marcou muito o processo. Né? Você não precisa de permissão, você precisa de processo, e tinha mais outro, não sei se você lembra, mas era uma postagem que tinha lá no Instagram, que me chamou a atenção. Foi recente? Menina, eu não lembro. Só foi uma postagem que me chamou a atenção. Sim. Mas me chamou a atenção por você dizer assim, você não precisa de permissão.
E muitas pessoas hoje, né, ficam batendo nessa mesma tecla. Não, porque é falta de permissão, é falta de permissão, é falta de permissão. E eu concordo quando você diz assim, você não precisa de permissão. Eu trabalho com questões muito profundas, com emoções, com realmente mentes disfuncionais, mas ninguém precisa de permissão. Você precisa querer. Você precisa traçar uma estratégia. Você precisa, né, se permitir. Não é a permissão de outras pessoas. É você mesmo se permitir a quebrar o ciclo, né? E a ousar outros voos, ousar outras situações. E tem muitas pessoas que ficam ainda repetindo aquele ciclo. Nas suas mentorias, entre muitas mulheres que você vem mentorando aí, você vê muito isso das pessoas, das mulheres, tá repetindo padrões e ainda tá botando culpa em pai, mãe, em vó, e não tomar a atitude, a decisão de ser diferente? Isso. Vejo demais. Tanto é que eu vejo a necessidade de fazer um processo de ferramenta de forte impacto emocional, voltando na infância, perdoando pai e mãe, justamente por isso. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres empreendedoras, que é o nosso foco, que tá o quê? Repetindo o padrão de pai e mãe. Muitas vezes você critica o seu pai, critica a sua mãe por algo que você nem gosta, mas você está cometendo a mesma coisa com o filho, né? Com um cliente. Entende? O ciclo. Repete o padrão. E aí, o que acontece? Mais um mergulho de autoconhecimento é necessário, né? Quando ela me perguntou, foi interessante, o que você fez para transitar de carreira? Gente, autoconhecimento, tem que olhar para dentro, porque se eu não soubesse a potência que eu tenho, a potencialidade que eu tenho, as minhas qualidades, tá? Tenho defeitos, também tenho, mas aí eu preciso focar mais naquilo que eu vou precisar. E eu costumo dizer também que a farmácia é interna. Tudo que eu descobri sobre mim, eu não comprei em farmácia. Eu olhei para dentro, eu vi que eu tinha habilidades, porém elas estavam inativas. E através do autoconhecimento, a maturidade emocional. Por quê? Porque aos poucos, quando eu comecei a imergir para entender sobre inteligência e saúde emocional, que é justamente o que eu ia falando também, que quando a gente vê alguém com uma dor física, a gente se compadece. E às vezes chega um depressivo do nosso lado e a gente não se compadece, porque você não sabe o que está por trás, né, de tudo aquilo. E infelizmente o mundo está muito assim. Nós profissionais da área, eu acredito que a gente olha de outra forma, porque a gente consegue olhar além do comportamento, né? Mas uma pessoa que ela não tem o conhecimento profissional, ela geralmente tende a julgar. O outro, acaba dizendo que é frescura, que a pessoa está assim porque quer, mas ela não sabe o que está por trás. Então, hoje eu acho fundamental a gente passar por um processo, né, de autoconhecimento, um processo de psicoterapia, um processo de coach, um processo de mentoria, um processo de hipnoterapia. Gente, tudo isso é vida. E as escolas não nos ensinam isso. Eu acho que é por isso que tem tanta demanda de pessoas hoje com debilidades emocionais. Exatamente por isso. É por falta de conhecimento, né? Na verdade, propaga muito os sintomas. Os sintomas é muito propagado. Mas a causa, como o cérebro humano funciona, como a mente humana funciona, infelizmente não trazem esse conhecimento. De forma ainda alguma. Se tem, né, um mito muito grande, é como se a mente fosse fora do corpo. Isso. Né? Algo separado. Separar Verdade. a mente é como se fosse algo fora do corpo. Tanto que quando a pessoa diz que está com depressão, vai procurar Deus, é falta de Deus, é falta... Não, minha gente, é um cérebro que está disfuncional e ele está, como é que se diz? Está disfuncional, então a mente vai ficando disfuncional. Eu ia dizer uma palavra, mas não veio. A mente também vai ficando disfuncional. Então a mente não é fora do corpo, não é uma coisa filosófica, ela é um resultado do nosso cérebro. Exato. Então a mente, ela é um resultado do nosso cérebro. Quando a gente entende isso, igual as funções da nossa mão, é resultado de todo um ligamento de ossos, de não sei o que, né? Tem um monte de coisa que faz com que a nossa mão funcione. Isso. Então se eu partir um tendão aqui, minha mão não vai funcionar mais do mesmo
mesmo jeito. Então, minha mente é resultado de uma série de coisas que vem do meu cérebro. Isso. Se o meu cérebro está atrofiado, ele está danificado, ele está disfuncional, eu não vou ter a mesma mentalidade de uma pessoa que se diz normal, né? Só que isso ainda é muito subjetivo, não é palpável, porque não existe um exame que detecte como é que a mente da pessoa tá. Sim, né? sim. Então ainda não é palpável, infelizmente. Então fica muito difícil das pessoas se compadecerem, entenderem, porque não sente. Né? E a dor que não sente sangra 2 vezes. Eu gosto muito dessa frase, é uma realidade. E é uma dor que quando você sente, você vomita em cima de inocentes. E você é prejudicado em vários âmbitos. Não é só o que você sente, é na parte de relacionamento, é na parte financeira. É aquela frase que diz, né, que todo ferido fere. Todo curado cura e todo ferido fere. Exatamente. E eu falo com propriedade, né? Eu tinha uma empresa muito bem sucedida antes de ser hipnoterapeuta. E a minha empresa não chegou a falir porque eu repassei. Mas a minha empresa não teve êxito porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Porque eu não tinha uma mentalidade totalmente compreendida. Eu não tinha uma mentalidade compreendida. Eu tinha crenças, eu tinha dores, eu tinha angústias, do qual eu me doava demais para a minha empresa e não sabia gerir. Não sabia lidar com processos. Então, é toda uma educação que faz com que uma pessoa, um empreendedor, um empresário, tenha êxito. Não é só dizer, eu vou botar uma empresa, vou colocar pessoas para trabalhar comigo e vou tocar para frente. Não, existe muita coisa por trás. E eu acredito, né, com mais de 6.000 atendimentos, com pessoas de todas as áreas, que o que diferencia o vencedor do perdedor é a mentalidade. Eu também acredito muito. Se você concorda comigo, com certeza, nesses seus processos, né? Inclusive, Keila, eu acredito demais. Eu acho que o jogo é mental. Eu uso muito essa frase. E o que acontece? Quando a gente falou sobre padrão, o que é você repetir um padrão de pai e mãe? É você cometer algumas coisas que você considera o erro, que hoje você vem fazendo e não tem sucesso. E para isso, existe, né, todo esse processo de profissionais que eu citei aqui anteriormente, para olhar para dentro, quebrar os padrões, reprogramar as crenças, né, olhar para o eu. Veja o que você falou. Eu senti que era mentalidade, a diferença era mentalidade. Então ela precisou, de fato, não foi deixar de ser fisicamente quem ela era, mas mentalmente para poder alcançar novos patamares, alcançar novos resultados. E isso está diretamente ligado ao que você ganha hoje. Isso está diretamente ligado ao que a tua empresa fatura hoje, ao que o teu empreendimento fatura hoje. Porque o termostato financeiro, eu costumo dizer isso também, ele é sim, ou uma crença positiva ou negativa que você tem. E isso pode vir de várias vertentes, tá? Não tem uma única coisa que pode ser identificada, mas pode ser lá atrás uma criança que ouviu muito do pai ou da mãe ou de uma figura superior que ela nunca ia dar certo na vida. Você nunca vai dar certo na vida. E ela, de repente, de tanto que escutou, né, desenvolveu uma crença de que ela nunca ia dar certo na vida. Então, ela se tornou um adolescente, um adulto que acredita nisso. Agora, imagine você, uma pessoa que ela acredita que nunca vai dar certo na vida. Essa pessoa vai prosperar financeiramente? Ela pode até prosperar, mas ela volta. Não é a longo prazo. E ela volta. É o que eu ia falar. Ela volta às origens. É o que eu ia falar. Ela pode até prosperar, mas a longo prazo ela vai descer de novo até curar essa ferida. Então, entendam que quando a gente traz aqui a questão financeira com o emocional, com a mentalidade, a gente vê que tem uma ligação muito grande. E eu escutava e ainda escuto muitas mulheres dizer: Geise, mas eu não bato minha meta. Eu não sei o que está faltando, eu até ganho dinheiro. Gente, essa eu escutei semana passada. Eu fechei, eu bati minha meta, eu fiz 10.000, mas me pergunte onde está os 10.000. Essa eu escutei a semana passada de uma mentoranda. Então, aí a gente começou a trabalhar em cima de crenças que eram com finanças. Sim. Mas o que você ouviu, o que você viu, o que você vê. Porque, gente, tanto a questão financeira não é sobre o quanto você ganha, né? Mas o quanto você lida com o dinheiro que você faz. O quanto você poupa, o quanto você investe
Porque tem gente que ganha 15 mil e gasta 20, tem gente que ganha 5 e gasta 2. Então, não é sobre quanto se ganha, mas o quanto você tem o equilíbrio de manter, né? De administrar tudo isso. E toda essa administração, ela vem de fundo emocional, porque uma criança, como eu citei anteriormente, que ela tem uma crença que ela não é merecedora de prosperar financeiramente, né? Ela não vai fazer dinheiro, ela pode fazer, mas ela quebra. Tem um relato muito interessante que ela me permita dizer aqui, foi de uma amiga, e eu acho que vale a pena trazer, de um senhor que ele tinha a herança do avô, ficou para o pai dele, e aí ele tinha 8 irmãos. 8 irmãos, 9 com ele. E aí, o pai faleceu e a herança ficou para os 9. E ele recusou a herança. Ele não se sentiu merecedor. Ele falou o quê? Que ele não tinha feito nada para ganhar aquilo. Então, ele recusou a herança. Então, ele nada mais, nada menos, ele tinha uma crença de merecimento baixa. Ele, na identidade dele, ele não se sentia merecedor. E é por isso que hoje também a gente olha tanto para o eu sou, para quem eu sou, né? Muitas vezes também acontece de você perguntar, fulana, quem é você? E a pessoa dizer que é a profissão dela. A pessoa dizer, eu sou cabeleireira, eu sou designer de sobrancelha, eu sou médica. Mas você não é a sua profissão, você vai muito além disso. Muito além disso. Então, a gente vê que as pessoas, elas não identificam os valores que ela tem. Outra questão que eu vejo muito no meu dia a dia de mentora é quando eu digo, traz para mim 5 qualidades sua. E a pessoa com muita dificuldade me traz 2 ou 3. Traz para mim 5 qualidades do teu esposo. Vem 10. Exatamente. Então, assim, cadê o valor? Se você está se identificando com o que nós estamos trazendo, com os exemplos, com essas questões, entenda. Você precisa olhar para si com compaixão, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque sem julgamento, tá? Não precisa julgar. Porque eu nunca vi, porque eu cheguei até aqui, para mim não dá mais tempo, eu tô muito velha. Não, sem julgamentos, né? Por favor, sem julgamentos, analisa, faz uma autoanálise e vê, de fato. Olha para você com compaixão. E na verdade, para mudar, você tem que olhar para a dor. E muitas vezes a dor está muito ligada a quem a gente ama. E as pessoas fogem muito da dor para não enfrentar quem causou. Porque nós somos educados e somos doutrinados a vida toda para amar, respeitar acima de qualquer coisa. Mas só que, mesmo essas pessoas que a gente ama e respeita acima de qualquer coisa, nos ferem ou nos fazem acreditar que não somos capazes, que não somos merecedores, que nada que fazemos dá certo, né? Eu vejo isso muito em consultório. Em consultório é algo assim, mais de 90% dos meus pacientes. Eu tenho uma paciente que eu vou contar aqui, que é bem interessante a história dela. Quando ela me procurou, lá de Alagoas, ela disse assim, doutora, eu não tenho dinheiro para fazer o processo. Eu sou garçonete de um resort. Aí eu disse, sim, mas você está sofrendo com transtorno da ansiedade, você está com quadro depressivo, você já nem está conseguindo mais ir trabalhar, não sei o que. Ela disse, mas eu sou formada em gastronomia, eu tenho faculdade de gastronomia. Eu disse, mas e por que você está como garçonete? Ela disse, porque eu não me sinto capaz. Eu disse, mas assim, já lhe falaram isso? Foi o que o gestor, foi quando você foi fazer a entrevista? Ela disse, não. Eu sempre tive essa sensação e esse sentimento que eu não sou capaz, que nada que eu faço dá certo. E até em ser garçonete, por muitas vezes eu tenho medo de errar, de levar, de servir um hóspede. E eu disse, olha, vamos fazer assim? Faça o processo. Faça a hipnoterapia. Vamos entender onde está esse aprendizado. Quem é responsável por esse aprendizado? Vamos quebrar esse ciclo, vamos quebrar esse padrão. E você vai ver que você vai prosperar. E aí ela disse, eu vou ter que me organizar, tarará. Só sei que não deu 2 dias. Ela, doutora, eu vou fazer. Arrumei um cartão emprestado, porque nem cartão tinha. Arrumei um cartão emprestado. Geralmente, meu processo é de 6 meses de evolutivo, né? No 3º mês, que foi o retorno dela, ela disse, doutora, eu fui promovida.
disse, como assim? Ela disse, eu fui promovida. Eu sou auxiliar de chefe agora, de cozinha. Ela saiu de garçonete para auxiliar de chefe num resort, num dos melhores resorts do Brasil. Eu agora sou auxiliar de cozinha e tô pleiteando ser a chefe do resort. Oh, me arrepio. Maravilha. Eu me arrepio, porque mudou completamente a mentalidade dela. E nem por isso ela deixou de honrar e amar os pais dela, que eram os responsáveis por essa crença, por esse aprendizado que ela teve, que ela não era capaz. Porque ela cresceu escutando, menina, você faz tudo errado, você não é merecedora, e um pai e uma mãe muito escasso. Então, quando você vem de uma família que é escassa, que tem a mentalidade escassa e que trabalha só pelo sustento, então você tem vários aprendizados. E essa paciente foi, ao longo do processo, né, terminou o nosso processo, ela se transtornou na ansiedade, muito bem emocionalmente. Eu acredito que depois de alguns meses depois, ela me manda a mensagem: doutora, eu sou a chefe oficial do resort. Em menos de um ano. Maravilha, então, o que né? eu quero dizer com isso? Que quando a gente compreende as nossas dores e a gente enfrenta as nossas dores, a gente tem coragem de olhar para ela. Maravilha. É porque quando a gente fala olhar para dentro, é olhar para o que dói. Não é o que é confortável. Sim, sim. Porque o que é confortável, ninguém vai parar para olhar. Isso. Mas para o que dói, né? Então, ela parou para olhar para o que dói. E teve que vir a ansiedade, teve que vir a depressão, teve que vir várias demandas para que dizer assim, ó, acorda, porque tem algo aqui dentro que não está concluente com você. Você fez faculdade, você se especializou, você tem conhecimento e você não está honrando aquilo que você fez. Então, teve que vir, porque esses sintomas, dentro do meu conhecimento, dentro da neurociência, todo sintoma que você tem é uma reação visceral de uma percepção da sua mente. Então, veja a percepção da mente dela. Porque você tem o potencial de estar aqui e você está aqui. Não desmerecendo quem está aqui. Sim, claro. Mas você tem potencial, você tem estudo, você passou 5 anos numa faculdade, você fez uma especialização. E por que você está aqui ainda? Então, isso aí incomodou. E aí, doutora, é onde entra também a questão, né, da frase que você falou do processo. Sim. Essa pessoa, ela decidiu viver o processo, que é aí onde está. Muitas pessoas começam, mas quando começam a ver as primeiras dificuldades, a sair um pouquinho da zona de conforto, elas voltam para a estaca zero, porque não querem... inconscientemente, claro, todo mundo quer mudança, mas nem todo mundo quer mudar. Então, nem todo mundo também quer fazer o esforço, né? Isso, mas justamente, quer mudar é justamente você fazer o que precisa ser feito. Exatamente. E nem todo mundo quer, né? Quer a mudança, mas não quer mudar para viver o processo. E é aí onde está todo o diferencial, né, gente? É justamente ela escolher viver o processo. O processo é doloroso? É claro que é. É claro que é. E eu costumo dizer, você está vendo uma dor... não pode ficar. Se você já está em um processo, um exemplo, uma pessoa que ela está vivendo uma obesidade, um sedentarismo, tá doendo? Tá. Aí tu vai para academia, tu vai fazer um pilates, você vai para algum ambiente movimentar o teu corpo, vai doer? Vai. Mas que dor você escolhe viver? É a dor do sedentarismo ou a dor do crescimento? A dor daquilo que vai te fazer mudar. A dor daquilo que vai te trazer um nível de consciência no qual você possa ter uma qualidade de vida, né? No qual você possa quebrar o ciclo, quebrar o padrão, romper aqueles padrões de pai, mãe, de um chefe, de algo assim. E quando você contou a sua história... Vou falar uma frase que é bem clichê, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Eu acho muito necessária, principalmente para o meu público, para o público de empreendedores. É que não existe CPF, CNPJ de sucesso com CPF fracassado, gente. Não existe. Por que a tua empresa está fracassando? Porque você não está bem. Porque se você estiver bem, se você estiver com a autoestima ativada, se você tiver com a qualidade de vida, um estilo de vida, sabe, merecedor, porque a gente está aqui para prosperar, para ter abundância, para viver bem. Então, se você estiver fluindo, tudo vai fluir. Tudo, totalmente. O teu casamento, né, a tua conexão com teus filhos, a tua empresa, o teu negócio. Mas quando você só olha empresa e foca no dinheiro, aí a escassez chega, porque você está focando numa coisa, você tem que focar
no que você vende, qual é o problema que você resolve, né? Essa frase que você falou, eu me lembrei. Esses dias eu fui para um evento de mulheres empresárias. Tinha 250 mulheres empresárias. E teve um palestrante que disse assim, quem já teve crise de ansiedade? Mais de 90%. Quem fatura não sei quantos mil? Aí todo mundo, certo, tua empresa está faturando pra caramba, mas será que está valendo a tua saúde mental? Será que realmente tua empresa poderia até faturar mais, mas não está faturando por conta da tua situação, por conta do que você está sentindo? Será que o que você está sentindo é porque você está se doando à sua empresa e negligenciando a tua vida pessoal, a tua família, os teus filhos, né? Eu quando eu tive a empresa, eu trabalhava 16, 18 horas por dia. Então, com uma mulher que trabalha 16, 18 horas por dia, qual o momento que ela dá atenção aos filhos? Verdade. Qual o momento que ela dá atenção para o seu corpo? Para ela Qual mesma, o momento que ela olha dentro dos olhos? Se ela trabalha 16 horas, ela mal dorme, ela mal come. Eu comi em cima do meu birô pagando boleto. Eu ia dormir, era a cabeça assim, ó, pensando no outro dia já os boletos de cliente, não sei o que, porque tem que faturar, porque tem que bater meta. E isso, eu já não tinha muita saúde emocional. E isso só fez com que tudo agravasse. A chegar ao ponto de eu negligenciar o bem mais precioso, que era minha filha. Então, minha filha teve que adoecer. Não bastava eu estar doente, mas eu vivia tão no automático. Era faturar, era boleto, era cliente, era tão automático que eu não percebia o quanto eu estava doente. Sim. Aí as coisas vai e diz assim, peraí, o universo, Deus, peraí, vou mexer com o que você tem de mais de precioso. Foi quando a minha filha adoeceu, quando a minha filha teve transtorno da ansiedade generalizada. E eu tive que parar. Para tudo, né? Tudo. E quando eu lembro que um dia que eu cheguei em casa, 7 horas da noite, eu tinha deixado ela de manhã em casa e tinha trabalhado. Disse, daqui a pouco eu volto. Eu cheguei só à noite, porque não me deixaram voltar para casa. E eu também envolvida no trabalho. Quando eu cheguei, ela desmaiou. E eu passei a noite com ela no hospital e foi uma noite totalmente decisiva na minha vida. Porque eu cheguei e disse, sim, eu estou faturando 100 mil reais. Se faturar 100 mil reais no mês com estética, era muito trabalho árduo, 4 mil clientes. Mas será que valia o amor da minha filha, a saúde da minha filha, os momentos que eu estava ausente, que nunca mais iria voltar? Então, é também um alerta que eu trago hoje, no mundo de hoje, né? Desse mundo de muita performance, muitos resultados e que todo mundo quer mostrar que bateu 1 milhão na internet, né? Será que está valendo o resto? Porque nós somos uma máquina que tem várias engrenagens. Então, para um funcionar, tudo tem que funcionar, né? Isso. Então, tem vida pessoal, vida social, espiritual, saúde física, saúde mental, financeira. Então, tudo tem que andar em harmonia, né? Em harmonia. E por muitas vezes você começa a negligenciar tudo só por isso. É verdade. Só pelo sucesso. Exatamente. Né? E é importante a gente entender o nosso papel. E isso é trazer consciência, isso é olhar para a dor. Né? Isso é olhar para a dor. Será que eu não estou me doando tanto nisso aqui? Porque lá atrás alguém me disse que eu não era capaz e eu preciso provar? Isso. Porque nem sempre, quando você crê que você não é capaz, você não vai ser capaz. Não, você pode até justamente ser capaz para provar. Às vezes é aquela história, né? Ou você repete o padrão, você repele. Então, sim, aquela pessoa que ela tá repelindo, que isso acontece muito também, ela faz justamente ao contrário. E termina tendo tantos danos quanto quem repetiu. Então, é por isso que vale muito a pena, né? A gente emergir para dentro, olhar para dentro. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque foi algo que realmente mudou a minha vida. A minha transição de carreira nada mais foi, gente, do que fazer uma imersão, um processo, viver um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Foi aí onde começou tudo a surgir, novos insights, novas crenças, romper padrão, né? A cura interior, a qual eu procurava tanto, ela não se vendeu em farmácia. E eu acho isso lindo, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o valor que tem, nem sabem aquilo que elas podem se descobrir dentro delas. Eu até me emociono, porque é algo que a gente não precisa de
de pílula, não existe pílula mágica. É você olhar para dentro e querer viver o processo, fazer o seu processo ser melhor do que o final da jornada. Ela vai vir, mas não foca no resultado, foca no teu processo, foca naquilo que você precisa fazer. Você quer perder peso? Não foca em quantos quilos, porque amanhã não foca na balança. Foca na dieta, foca no treino, né? Dá o teu melhor, faz os teus 10, 20 não. Dá os teus 100% seu melhor, né? E eu costumo dizer também que se você não tiver os 100% bem, mas que naquele dia que você tiver 10%, dá os teus 10%, sendo que entrega o teu melhor, né? Não necessariamente a gente tem que estar bem todos os dias, que a gente é ser humano, mas naquele dia que você tiver, dê o seu melhor, entregue o seu melhor, que com certeza o resultado ele vai vir. Não tem, gente, como o resultado não chegar se eu faço todos os dias aquilo que precisa ser feito. Geise, fiz a semana todinha, faltei na quinta, recomece quantas vezes necessário for. Só não desista. Exatamente, porque é fato, né? O vencedor, ele nunca desiste. E existe essa diferença. E é isso. É bola para frente, né? Olhar para dentro, autoconhecimento, saúde emocional, performance mental. A gente se liga tanto em estética corporal, performance do corpo, mas a tua mente. Ou no ter, né? Hoje se preocupa muito no ter. Eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar que eu fiz 10 quilômetros correndo. Eu tenho que mostrar que eu fui para academia todo dia. Eu tenho que mostrar que eu tenho o melhor carro. Hoje está muito no ter. Porque o Instagram pede isso, né? As redes sociais pedem isso. Mas as pessoas têm que olhar para dentro, que é justamente no sentir. Não é no ter, é no ser. Né? E eu tenho uma tríade, que eu acredito que é a tríade do sucesso, que não tem como errar. Se você seguir essa tríade, você vai ter sucesso em todos os âmbitos da sua vida. É autoconhecimento, autorresponsabilidade e fazer o que precisa ser feito. É algo que eu bato muito nas redes sociais, falo muito para os meus pacientes. Se você seguir esses 3, não tem como você não ter sucesso. Seja na sua saúde física, na sua saúde mental, no seu financeiro, nos seus relacionamentos. Isso. É você se autoconhecer, é você assumir a responsabilidade das suas escolhas, não das escolhas de ninguém. É você assumir a responsabilidade da tua vida, porque tu é responsável pela tua vida, pela tua felicidade, não os outros. Não terceiriza o que é teu. Sim. Isso é autorresponsabilidade. E fazer o que precisa ser feito não é fazer da melhor forma, não é fazer tudo o que tem para fazer. Sim. É fazer aquilo que naquele momento você dá conta. Conseguiu fazer, exatamente. E com maestria. E com... me permitir a fazer isso, eu estou disposta a fazer essa taça, eu vou fazer ela do melhor jeito. Exatamente. Você não é obrigado a nada. Mas se você se compromete, faça. Então, comprometimento é justamente isso. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou me comprometer com isso porque eu sei que é melhor para mim. Sim. Não é porque me forçam, não é porque tá na moda, não é porque isso. É porque é melhor para mim. É uma pessoa, eu acredito que você deve ter algumas mentorandas dessa forma, que lhe procura para fazer uma mentoria, mas não segue as tuas orientações, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Quer que você vá lá fazer por ela, né? Então, ela até busca, mas quer que você vá lá fazer todo o processo e não dá. Não, o aí que eu deixo de sua sempre parte muito claro. Sua, né? E sim. Mas as pessoas querem o mais fácil. E o mais fácil não é o que dá o melhor resultado. Exatamente. Então, é por esse caminho, né? E o que a gente vem trazer nesse podcast é justamente essa consciência que para tudo existe uma dor emocional. Para todo fracasso, para um relacionamento fracassado, para suas finanças estarem fracassadas, para tua empresa estar fracassada, é porque tem uma dor emocional que ela precisa ser enxergada, que ela precisa ser compreendida, né? Para que você possa reeducar tua mente e fazer novas escolhas, né? E viver de uma forma diferente, ter olhos diferentes para as coisas que estão acontecendo. Crescer, né? Crescer. Eu costumo dizer quando eu vejo esses bloqueios, gente, tem pessoas que têm medo de crescer. Simplesmente, numa frase popular, é isso. É a pessoa com medo de crescer. Sendo que, por trás dessa frase, existe o quê? Existem várias camadas, né? Existe crenças, existe tudo isso que a doutora Keila falou sobre a questão emocional, que é o que a gente vem
debatendo aqui desde o início, não tem como não ser de fundo emocional. Alguém que não prospera, alguém que não está feliz, alguém que não está feliz na carreira. Muitas vezes você está vivendo uma profissão que o seu pai escolheu, que o seu tio escolheu, que o seu marido sonhou para você, mas será que está valendo a pena? Até quando você vai viver isso? Até quando? Então, olha para dentro, né? Se torne uma mulher inteira, né? Inteira, quando eu falo inteira, é a nível de você se desenvolver o suficiente para você decidir, ter a força de decidir falar que isso não é para você e que você, agora eu quero fazer isso, eu vou seguir um novo caminho, eu vou fechar esse ciclo, sabe? Não tem, gente, não tem como dar errado. Se você tiver a clareza, se você realmente tiver inteira, se você olhar para dentro e você ver os seus valores, ver as suas competências, as suas habilidades, que muitas vezes você tem uma habilidade tão linda e você não usa com medo do que vão falar, você não usa porque na sua profissão que escolheram para você, você não pode usar. Então, até quando? Né? Até quando? E termina não prosperando financeiramente. Claro, né? isso vai dar não tem sucesso. Consequentemente, vai atingir o teu punho financeiro. E aí, por quê? Porque, infelizmente, a gente associa a uma mentalidade escassa. Exatamente. Né? Uma porque mentalidade o dinheiro escassa. Nada mais é do que uma consequência de algo, né? Isso. O dinheiro não é a chave nem a mola, é o motor que gira tudo. Isso. O dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você gera, né? Fazendo. Se você está satisfeito, se você está realizado, se você faz com amor, se você faz porque quer, vai fluir. E voltando, né? Só pra gente reforçar uma coisa. Tem muita gente aí ganhando muito dinheiro, né? Fazendo muito dinheiro, mas não tá bem, não tá feliz. E pode até estar bem, porém, a gente já vê isso a longo prazo, a gente já estuda isso, que há alguns anos essa pessoa vai chegar e vai dizer, não dá mais. Parou, é até aqui, eu não aguento, acabou. Por quê? Porque de fato é o que acontece. Então, para que isso não aconteça, né, a gente traz toda essa orientação, esse conhecimento, para que você coloque em prática, para que você procure ajuda, né, doutora? Para que seja leve, né? Para que seja leve. Exatamente. Porque é possível ter sucesso, é possível ganhar dinheiro, é possível ter uma família feliz, é possível ser mulher sendo leve. Isso. Vai vir os problemas, mas aí você vai resolver tudo com mais leveza. Com mais pontualidade, com escolhas mais assertivas. Isso. Porque o que prega-se hoje é que uma mulher, para ter sucesso, ela precisa estar sobrecarregada. E isso é muito triste. Porque uma mulher sobrecarregada, ela não é uma boa mãe, muito sério, ela não é né? uma boa esposa, ela vai adoecer, ela vai desenvolver doenças seríssimas. Porque o câncer está ligado ao estresse. O burnout que está aí, muitas mulheres tendo, né? E terminando, passando por cima, porque tem que continuar dando resultado. Então, aí existe um preço para tudo, né? Existe um preço para tudo. Então, é importante você olhar para dentro, olhar e dizer assim, hoje eu vou me permitir me encontrar, me resgatar. Muitas mulheres chegam lá no consultório, eu acho incrível que a maioria, quando eu olhar assim, eu digo, mas me fale o que é que tá te incomodando mais. Eu tô com saudade de mim. Vê que chocante, é uma frase assim, você olha e diz, poxa, como é que uma pessoa, que tem mulheres muito bem-sucedidas que chegam no meu consultório, e eu olho assim, poxa, essa mulher, né? E ela olhar para mim e dizer, doutor, eu apenas estou com saudade de mim. Eu acredito que eu me perdi ao longo dessa jornada, porque eu estou buscando, talvez, algo que vai muito longe da minha essência. Eu conquistei coisas e hoje eu sinto que não tenho nada. Eu sinto um vazio. Né? Então, é sobre isso, né? Não é só sobre sucesso, não é só sobre dinheiro, não é só sobre prover ou dar tudo o que os seus filhos desejam. É sobre você estar bem, você está leve, você está realizada. Comigo aconteceu exatamente, eu falava assim, no auge da depressão eu falava, eu tô com saudade do meu sorriso. Porque eu sempre fui uma menina muito espontânea quando criança. E ao longo da minha jornada profissional, eu acabei perdendo. E eu tinha medo de falar. Quando o gerente, o gestor da empresa falava alguma coisa, eu vinha chamar a atenção, eu engolia,
Sabe aquele famoso engolir sapos para agradar o outro? Isso aconteceu muito comigo. Então, assim, até o ponto de eu me perder de mim, da minha identidade, perder o meu sorriso, perder. E no auge da depressão eu falava exatamente isso. Até lembrei quando você falou, porque eu dizia, eu tô com saudade do meu sorriso. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, é forte. E é mais comum forte. do que a gente imagina. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo agora se identificaram com essa fala. Sim. Porque é muito comum, né, entre nós, principalmente entre nós mulheres, olhar e dizer assim, quem sou eu? Né? Eu tenho medo de me olhar no espelho porque eu já não me reconheço mais. Né? Eu tenho uma bolsa de marca, eu tenho um carro do ano, eu tenho casa, eu tenho família, mas eu não sinto. Eu sinto um vazio. E é horrível você chegar nesse ponto. E você só chega nesse ponto por falta de autoconhecimento. Por falta realmente de dizer assim, não, eu sou essa pessoa, eu sei me impor, eu sei dizer um não e eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim. Eu vou me impor da melhor forma sendo mulher. Né? E aceitando as minhas fragilidades, aceitando as minhas limitações. Sim. E sabendo as minhas capacidades. Então, isso é muito humano e é muito construtivo. Então, todas as mulheres que estão nos assistindo, isso também serve para os homens, tá? Mas, principalmente nós mulheres, busquem autoconhecimento. Isso, com o autoconhecimento, você vai saber lidar com todas as situações, inclusive financeiras. Inclusive total. As financeiras, total, né? Gente. Ou principalmente as financeiras, porque não vamos também ser aqui hipócritas de dizer que dinheiro não é importante. É extremamente importante. Você não faz quase nada sem dinheiro. Dizer que dinheiro não é felicidade. Realmente eu concordo que dinheiro não é felicidade. Mas ele proporciona muita momentos coisa felizes. Boa que pode... alguns momentos exatamente. Felizes, sim. Então é importante, mas não pode ser o que te move. O que te move tem que ser algo maior. É você. Isso. Então, você é bem maior do que o dinheiro, né? Porque dinheiro vai e volta. Você perde, você recupera. Agora, você é irrecuperável. O seu tempo é irrecuperável. Então, tem coisas que têm muito mais valor do que o próprio dinheiro. Entende? Então, é bom a gente deixar claro isso para dizer, não, estão abrindo aí um leque que mulher não precisa de dinheiro. Não, mulher precisa mais do que homem, porque sim. Mulher é cara. Mulher é cara, viu? O bicho cara é o tal da mulher, né? Mas a gente tem que entender que existe algo bem maior, que é isso. Não, é isso mesmo. A gente não pode se perder por uma cobrança da sociedade que hoje mulher tem que ser empoderada e mulher tem que ganhar mais do que homem, que mulher tem que estar num lugar mais não sei o quê, que não é uma disputa. Cada um tem o seu lugar, todo mundo tem o seu espaço, desde que seja leve e que traga realização. Isso é o que eu penso. E eu acredito que dentro da sua mentoria, provavelmente você também trabalha com essa linha de raciocínio, porque você trabalha com mente humana, você acredita na mentalidade positiva, na mentalidade total. De prosperidade, e isso é bem interessante. Geise, estamos finalizando o nosso podcast. Eu quero que você dê a última contribuição. Fala para essas mulheres o que é o seu trabalho, fala para elas uma frase de impacto, algo que realmente fique no coração delas, para que elas possam evoluir cada vez mais. Então, meninas, mulheradas de plantão, eu gostaria de dizer que... Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Repita, porque é repetindo que a gente aprende. Se eu conseguir, você também consegue. Não importa de onde você parou. Quer fazer transição de carreira? Não faz na loucura, tá? Se prepara e faz. Olha para dentro e faz. O processo, ele precisa ser gostoso, ele precisa ser aplaudido, ele precisa ser vivido. Não existe como chegar no ponto B, como chegar no ponto A, sem viver um processo. Não existe você chegar em um determinado local, em um determinado objetivo, sem você viver o processo. Não existe mágica. Então, se permita viver o processo. Se permita ser uma pessoa melhor. Se permita extrair a sua melhor versão, para que assim você possa, sim, crescer, contribuir na vida dos seus, né? E viver, de fato, a vida que você nasceu para viver. Porque eu acredito em uma vida próspera e abundante. Mas, para isso, ela precisa, sim, de uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de você desenvolver mais habilidades emocionais e mental.
cuidar da saúde mental, ela é fundamental, porque se eu não cuido da minha saúde mental, tudo a longo prazo vai desmoronar. Então, seja sua prioridade, se priorize, se cuide, se ame, né? De uma forma genuína, com muita compaixão, com muito amor, porque muitas vezes fazemos isso pelo outro, mas chegou a hora de você fazer isso por você. Incrível, incrível. E mais uma vez aqui no nosso podcast a gente chegou à conclusão que a saída é para dentro, né? A saída de qualquer questão que você possa trazer é para dentro. Então olha para dentro, se reconhece, se aceita do jeito que você é e busca ajuda. Busca ajuda daquele profissional que você mais se identifica, dentro daquelas dificuldades que você tem, porque sempre vai ter alguém que já passou pelo que você está passando e que pode te orientar de uma forma melhor. Então busca ajuda, seja você, seja feliz, porque você merece.